Olá! Neste vídeo nós vamos falar sobre como o Supremo Tribunal Federal, que deveria apenas interpretar a Constituição, passou a interferir diretamente na política brasileira. Vamos mostrar como o Congresso foi silenciado, como pautas impopulares estão sendo empurradas à força e porque muitos já dizem que na prática o STF está governando o país. E mais, vamos discutir o papel do Senado nisso tudo e se ainda há uma saída institucional para esse desequilíbrio. Fica com a gente até o fim, porque esse assunto é mais sério do que parece. Nos últimos anos, o Brasil assistiu ao surgimento de uma nova realidade institucional. O Supremo Tribunal Federal não apenas julga, mas governa. O que antes era um tribunal, hoje se comporta como um poder político ativo, com capacidade de ditar agendas, silenciar parlamentares e até anular decisões de presidentes eleitos. E a pergunta que não quer calar é: quem autorizou o STF a fazer política? Porque não há dúvida, o Supremo virou ator político central no país. Mas o mais grave é que isso aconteceu sem consulta ao povo, sem debate público e muitas vezes sem amparo constitucional. O tribunal passou a pautar assuntos como legalização de drogas, aborto, linguagem neutra, ideologia de gênero e muito mais. Temas sensíveis, polêmicos e, na maioria das vezes, rejeitados pela população brasileira. E tudo isso feito com base em uma agenda que não foi votada no Congresso nem aprovada nas urnas. A Agenda 2030 da Organização das Nações Unidas. É isso mesmo. Em 2020, o Supremo anunciou formalmente sua adesão aos chamados Objetivos de Desenvolvimento Sustentável, os famosos ODS. E desde então, passou a usar esse documento como fundamento jurídico, moral e institucional. Só que tem um detalhe importante: a Agenda 2030 não foi criada no Brasil, ela veio de fora. E o povo brasileiro nunca foi consultado se queria ou não seguir essas metas. E isso, na prática, abre espaço para interferência internacional na condução da política nacional. Não conseguiram impor determinadas pautas pelo voto, tentam agora pela toga. E é aí que o jogo fica perigoso. O STF, ao invés de aplicar a Constituição com imparcialidade, passou a selecionar causas, filtrar opiniões e decidir o que pode ou não ser debatido. Parlamentares passaram a ser perseguidos, intimidados, censurados. Um clima de medo se instalou em Brasília. Hoje, deputados evitam certos temas por receio de serem investigados. Senadores se calam, partidos se curvam. A toga virou instrumento de supressão do debate. E nada disso é teoria. Tudo isso foi escancarado no governo Bolsonaro. Independente de gostar ou não do ex-presidente, o que se viu foi um chefe de Estado impedido de governar por decisões judiciais sucessivas. O STF suspendeu decretos, vetou nomeações, desautorizou políticas públicas e até anulou um indulto presidencial, algo que está previsto claramente na Constituição. Nunca na história recente do Brasil, um presidente eleito sofreu tamanha perseguição judicial. Enquanto isso, ministros do STF eram celebrados em eventos internacionais, recebiam prêmios, participavam de fóruns globais e davam palestras bem remuneradas. Tornaram-se figuras públicas com prestígio global, mas cada vez mais distantes da realidade do brasileiro comum. Esses ministros não são apenas juízes, hoje são tratados como estadistas e isso os torna muitas vezes incapazes de voltar atrás, rever posições ou reconhecer excessos. O palco é grande demais para ser abandonado. E no meio disso tudo, a democracia vai sendo redesenhada, não pelo povo, mas por 11 pessoas que não foram eleitas. Quem pode conter esse avanço? Quem pode dizer basta? O Senado. O Senado Federal é o único órgão com poder institucional para questionar, convocar, investigar e até julgar ministros do Supremo. Mas, infelizmente, o Senado tem sido cúmplice ou omisso. Faltou coragem, sobrou conveniência. A boa notícia é que vem aí 2026. E 2026 será decisivo, porque não se trata apenas de uma nova eleição presidencial, mas de uma renovação inevitável no Senado. E é no Senado que está o remédio constitucional contra o autoritarismo togado. É ali que os ministros temem, porque não temem hashtags nem protestos, mas temem CPI. Temem processo, temem responsabilidade. Se o povo brasileiro quiser resgatar o equilíbrio entre os poderes, vai precisar agir onde mais importa, nas urnas, elegendo senadores com coragem, independência e compromisso com a Constituição.
porque a verdade é dura, mas necessária. Hoje o STF governa, define a pauta do país, impõe costumes, controla discursos, decide o que é verdade, o que é ódio e até o que é democracia. E faz isso em nome de uma liberdade que deixou de existir. Se a gente não falar, eles falam por nós. Se a gente não reage, eles decidem por nós. Por isso, se você chegou até aqui, compartilhe essa matéria com alguém. Se inscreva, ative o sino, siga o canal, porque o silêncio de hoje pode ser a censura de amanhã. E a pergunta segue no ar. Quem autorizou o STF a fazer política? Talvez tenha sido o nosso silêncio.